então tá bom. Muito bom começar assim. Mas olha, a gente olha para o nosso país e a gente continua falando sobre esse assunto com a maior seca da história do Brasil. Até deu uma chuvinha em São Paulo, mas não foi nada, né? Não foi nada demais. Quando a gente está aqui em São Paulo, quando a gente abre o nosso olhar e olha para o país todo, a seca está grave. Os prejuízos vêm de todos os lados. O excesso de fumaça das queimadas e a poluição fazem muito mal à nossa saúde, causando mal-estar, dificuldade para respirar. A gente vem acompanhando e vem falando sobre isso, né, Alvarez? E se a gente já sofre com isso, né? Os animais também sofrem muito, eles são mais vulneráveis aos incêndios e à seca extrema. E esse problema afeta, de maneira geral, a todos os animais, os selvagens e os que estão nas nossas casas também. A gente traz alguns casos que retratam as consequências catastróficas, né, dessa seca, também das queimadas, para a vida dos nossos animais. A gente está mostrando aí nas imagens. Ontem, bombeiros de Resende, no estado do Rio de Janeiro, resgataram um filhote de jaguatirica no meio das cinzas de uma queimada. O animal, que estava em situação de grande vulnerabilidade, recebeu o primeiro atendimento dos militares, foi hidratado e encaminhado para o hospital veterinário do município para uma avaliação médica. E agora ele vai ser encaminhado para um centro de recuperação de animais silvestres. Meu Deus, imagina, eles não entendem nada, não sabem de onde vem essa fumaça, não sabem de onde vem o incêndio todo. Na última quarta-feira, em Campo Grande, pescadores salvaram mais de 300 peixes que estavam presos em um lamaçal no Rio Paraguai. Eles usaram baldes e criaram uma espécie de valeta para que os peixes pudessem nadar até uma parte mais funda do rio, que enfrenta, aliás, uma seca muito severa. E para minimizar os efeitos das temperaturas altas e do clima seco, animais silvestres no centro de reabilitação do governo de São Paulo ganharam picolé de frutas, banho de chuva artificial, frutas refrescantes e muita sombra e água fresca. Que bom, né? Que bom, ainda bem, né? Olha lá como é que ele está se deliciando ali, ó, com o gelo e com as frutinhas ali. Bom, agora a gente vai falar com a Cíntia Martins na sala digital Band Google para saber as buscas selecionadas para esse tema desses pequenos animais, dos nossos animais nesse calor tremendo. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda aqui ao Melhor da Noite. Quais são então essas principais perguntas? Boa noite, Cíntia. Glenda, Rodrigo, boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a situação não tá fácil, né? Até em relação às queimadas, às secas, a gente até trouxe uns dados para vocês muito importantes para a gente falar sobre isso, que a gente conversou com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Eles disseram que até hoje, dia 16, 80 animais foram vítimas de queimadas ou atropelados tentando fugir para a mata do fogo que acontecia. 44 desses animais morreram e 36 ainda estão em tratamento. E claro que essa preocupação, né, vem também não só para os animais silvestres, mas para os animais domésticos, os que a gente tem em casa, né, cachorro, gato, passarinho. E aí essas são as principais perguntas que a gente trouxe aqui, as dúvidas das pessoas nos últimos 12 meses aqui no Brasil em relação aos cachorros. Claro que elas foram levantadas também em relação a gatos, a outros animais, mas a gente selecionou aqui dos cachorros, que são os animais mais comuns que a gente tem em casa. Olha só as dúvidas. Como é que a gente sabe se o cachorro está com febre? Como refrescar o cachorro no calor? Pode molhar cachorro no calor? Pode cortar o pelo do cachorro no calor? Pois é, essas são algumas dúvidas que as pessoas têm na internet, né, que colocam lá na caixinha do Google para saber o que é que pode ser feito ou não para aliviar os efeitos do clima seco, né, do clima extremamente seco que acontece ultimamente em quase todo o Brasil, né? Quase 60% do Brasil está sob efeito de queimadas, está sofrendo com esse ar péssimo, com esse ar seco. Reportagens mostraram que o ar de São Paulo está irrespirável ao ponto de parecer que a gente fuma 4 cigarros por dia, sem ser fumante. Imagina, né? Ter que carregar toda essa carga diariamente. Imagina os animais, então, que não falam, não podem assoar o nariz. Então, a gente devolve, então, para o estúdio para até saber do nosso especialista que vem em breve essas perguntas, conseguir ajudar a gente a responder algumas delas. Volto com vocês. Um beijo. Obrigado, Cíntia. Obrigada, Cíntia. Então, como é que a gente pode ajudar os animais nesse momento de seca, né? Vamos conversar com quem entende sobre isso? O médico veterinário Tainan Brauna está com a gente aqui ao vivo. Boa noite, doutor Tainan. Eu queria começar perguntando com a primeira pergunta da lista, que fala sobre cachorro com febre, mas eu fiquei com a impressão de que a grande dúvida é, ele está quente porque está quente e está seco, ou ele está com febre? Essa é a questão? Primeiramente, boa noite, melhor da noite, né? Boa noite a todos, né? Os espectadores que estão nos assistindo nesse momento.
Nessa época do ano, né, não só nós seres humanos, né, mas muitos animais, né, os pets principalmente e alguns animais silvestres têm sofrido bastante não só com a seca, né, mas alguns casos aqui em Brasília com queimadas, com excesso de fumaça, e não tem sido raro, né, o nosso atendimento aqui no hospital, com muitos desses pacientes sofrendo, né, e trazendo algumas complicações respiratórias, né, até mesmo de desidratação, né, como vocês comentaram aí sobre a febre, o aumento da temperatura corporal e essa ofegância tem trazido um alerta a toda a equipe aqui do hospital, para a gente estar orientando todos os familiares, né, e os donos dos animais. Agora, doutor, como é que a gente pode, então, proteger os nossos animais no caso de fumaça, até essa poluição que está alta demais, a umidade do ar que está muito baixa, que já é muito ruim para a gente, para eles também. Existe uma forma de que a gente possa proteger eles? Com certeza. Eu costumo dizer aqui nos meus atendimentos que a seca e esse calor pode ser até um vilão silencioso, porque muitos animais, diferente dos seres humanos, né, eles têm pelos e alguns animais até subpelos. Eu tento fazer uma correlação como se eles estivessem sempre com um cobertor diariamente. Então, se a gente, ser humano, está sofrendo um estresse, né, quando desse calor, imagina os animaizinhos, né, que são peludos. Uma das dicas que eu sempre passo nos meus atendimentos a gente fazer uma analogia como se a gente fosse oferecer um oásis para um animalzinho no deserto. Então, oferecer vários potes de água, né, para uma água limpa, né, e algumas situações a gente pode até colocar um pouco de gelo na água, né, ou colocar vários potinhos distribuídos pela casa. Se a casa for uma casa espaçosa, até de repente uma piscininha, e usar borrifadores para estar molhando esses pets. É importante que essa seca, né, trazendo muita fumaça, né, e pó, pode também estar afetando eles, principalmente quando a gente não está dentro de casa. Então, eu sugiro sempre estar deixando uma área arejada, né, com ventiladores, né. É importante a gente nunca evitar deixar o ventilador diretamente para o pet, né, mas deixar um ambiente arejado, né, eventualmente utilizar também umidificadores de ar. A gente pode também usar algumas estratégias de molhar uma toalha, algum tecido, né, e deixar ele refrigerado enquanto, principalmente... Banho de chuveiro não, né, doutor? Não vai estar presente em casa. Banho de chuveiro não, né? Banho de chuveiro só se tiver com dono. E olha lá, gato não gosta. Gato não vai querer saber desse banho de chuveiro nem dessa piscininha de jeito nenhum. Agora, por exemplo, pode tirar o pelo? Aqueles cachorros que têm muito pelo, né? É bom tirar o pelo? Porque acho que eles ficam bravos também, né? Algumas estratégias, né, dependendo do tipo da raça, né, daquele pet, né, a gente sabe que tem alguns animais da linha que a gente fala das raças primitivas, né, como Akita, né, Basenji, Chow Chow, né, que se assemelha se fosse um leãozinho, a gente pode adotar essas medidas de tosa, né, ou dar a retirada ao máximo do pelo para minimizar o estresse térmico, né? Então a gente sempre fazendo essa analogia, lembrando, se eu aqui em casa estou no meu ambiente de trabalho, estou sentindo um calor, imagine meu animalzinho peludo, que às vezes tem um pelo e um subpelo, então esse estresse térmico é muito maior. Existem alguns pet shops, né, que oferecem esse serviço, e alguns profissionais até executam isso nas próprias casas. Tá bom, doutor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Super importante de cuidar dos nossos animaizinhos, né? E olhar por eles também. Obrigada. Muito obrigada. O meu cachorro, se eu colocar no banho, se aparecer com uma mangueira, ele sai correndo a 1000 por hora. Eu falei mais de brincadeira mesmo, porque eu sei que não dá certo, né? Gato, então... Não é nem brincadeira, né? É importante a gente pensar nisso, porque você abre lá o chuveirão, é a forma mais prática, talvez, de poder refrescá-los, né? E nem sempre é melhor para eles. E eu fiz a pergunta também, porque eu me lembro que tem umas histórias de, por exemplo, queriam secar o gato, botaram no micro-ondas. Lembra dessas histórias? Lembro. Tem essas coisas, né? Então, eu lembro disso. É bom a gente alertar, porque tem sempre um dono também desavisado aí, vai lá e faz, né? Não pode de jeito nenhum. Uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, perto lá de casa, tem muito passarinho, né? E eu sinto que eles estão com muita sede, porque quando eu coloco o potinho de água, é para lá que eles vão direto. Então, o mesmo cuidado que nós temos, né, com a gente, temos que ter com os nossos animaizinhos. Você não é homem? Como entender a cadeirada que virou o assunto mais comentado no Brasil?
Quanto disso pode ser atribuído a temperamentos explosivos e quanto é uma consequência direta das redes sociais? Você não é homem? Vai. O candidato Pablo Marçal disse que o que lhe aconteceu foi uma tentativa de homicídio, que ele poderia ter morrido se a cadeira o atingisse na cabeça. As imagens gravadas por celulares mostram que, mesmo atacado, Marçal concordou em continuar debatendo. Candidato Marçal, você quer continuar no programa? Então você vai continuar, mas seus ânimos estão...